E aí, pessoal? E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês possam estar em casa, né? Vendo aí, acompanhando as nossas aulas, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade à aula de ontem, né? Falando sobre o processo de independência dos Estados Unidos, né? Ontem a gente falou do ideal de liberdade, o que significava pensar nessa questão da liberdade, né? O que é que um país deseja quando ele fala em liberdade, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade agora abordando justamente todos os processos que ocorreram, né, para que os Estados Unidos virasse aí essa grande potência econômica e bélica que é hoje, né? É bom lembrar também que no final aí eu vou passar a atividade do módulo, tá bom? E vocês irão ter até 9h30, né, para postar a atividade justamente lá na nossa plataforma, né, para que eu possa fazer a correção, beleza? Então vamos lá. Então vamos dar justamente agora continuidade à nossa aula, né, trabalhando aí alguns pontos que foram muito importantes para o processo de independência dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai entender qual foi os caminhos que levaram os Estados Unidos a ser justamente essa potência tão poderosa, né, o quanto ela é hoje, beleza? Então vamos lá. Galera, para a gente entender justamente essa questão da independência dos Estados Unidos, é preciso conhecer quem eram esses colonizadores, tá bom? Então, como vocês sabem, os Estados Unidos foi uma colônia durante muito tempo, uma colônia inglesa, né? Uma colônia da Inglaterra. Agora você se pergunta, professor, como é que os Estados Unidos virou uma colônia da Inglaterra, né? Em um momento do reinado inglês, né, a filha de Henrique VIII, né, a filha mais velha de Henrique VIII, ela vai assumir o trono, né, antecedendo aí a sua irmã Elizabeth I. O nome dela era justamente Maria I, né, ou a Maria Louca, como ela ficou conhecida no contexto histórico, tá bom? Agora você se pergunta, professor, por que, né, uma rainha ganha esse nome de Maria Louca? Galera, a Maria I, ela era muito fanática, né, e ela era muito católica. E o que é que ela vai fazer? Ela vai assinar uma lei é, dentro da Inglaterra, aonde ela expulsava, né, todos os protestantes da Inglaterra. Né? Isso aí gerou uma série de complicações dentro da Inglaterra. Né? Você tem aí a famosa Noite de Bartolomeu, quando os católicos atacam em toda a Inglaterra os protestantes, né? É preciso vir aí o Henrique III, né? Que vem aí dessa dinastia para assumir o trono inglês, assinar o Edito de Nantes, né? E aí legalizar a liberdade religiosa dentro da Inglaterra. Porém, o que importa para a gente, né? É justamente falar sobre essa expulsão desses protestantes. E a partir daí, galera, né, que a Maria I ela assina esse tratado, né, e expulsa os protestantes da Inglaterra, é necessário agora que eles procurem um lugar, né? E o que que a Inglaterra vai fazer com esses caras, né? Até porque existia toda uma política também para que levasse essas pessoas, tirassem essas pessoas de dentro da Inglaterra. É quando esses caras vêm justamente colonizar as terras que seriam hoje os Estados Unidos. Para vocês verem, né, galera? Então, assim que eles chegam lá, a primeira tentativa de montar uma colônia dá errado, tá bom? Depois de um tempo eles voltam, né? E aí eles vão conseguir, de fato, agora, né, montar acampamento e montar aí a primeira colônia norte-americana, né, que ganha justamente o nome de Nova Inglaterra e ficava situada ao norte dos Estados Unidos. Né? Vocês vão ver que essa questão de norte-sul, ela vai estar bem presente aí no contexto norte-americano, porque em algum momento da história norte-americana, o norte e o sul vão brigar entre eles para o processo de unificação dos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Foram estabelecidas ali, né, nas terras que são os Estados Unidos hoje, né, 13 colônias, né, sendo a primeira delas a colônia de Massachusetts, né, foi essa aí a primeira colônia, tá bom? E em 1776, os Estados Unidos se torna, de fato, um país independente da Inglaterra. Porém, não foi tão fácil, né? Tem todo um contexto histórico por trás disso aí. E aí é esse contexto que a gente vai aprender aos poucos. Primeira coisa, você já sabe, né? É necessário entender que quem coloniza os Estados Unidos é a Inglaterra, né? E aí você, nesse meio termo de colonização, onde os ingleses
tinha esse processo de colonização, né? Tinha essa ideia do comércio com a sua colônia, mas não era um processo tão degradante para a sua colônia. E os Estados Unidos, ele começa a crescer justamente com o auxílio dos ingleses, até porque esse processo de colonização ele era bem tranquilo. Porém, a Inglaterra vai se envolver em uma guerra, a famosa Guerra dos Sete Anos contra a França, que vai de 1756 até 1773, né? E aí o país, após o final dessa guerra, né, aonde a Inglaterra sai vitoriosa, né? É bom lembrar isso aí. Porém, o país ele sai cheio de dívida, né? Ele sai com muita dívida. É bom também lembrar vocês, né, que a independência dos Estados Unidos, né, pelo fato de ter essa guerra dos 7 anos, foi francamente apoiada pela França, né? Outros países também da Europa apoiaram, né? No caso da Holanda, no caso da Espanha, que cedeu arma, a Holanda que cedeu homens para que houvesse aí esse conflito, até porque por si só, os Estados Unidos não tinham força naquele momento para vencer a Inglaterra, e dois motivos foram primordiais para que aquela cordialidade que existia da colonização norte-americana chegasse ao fim, né? O primeiro eu já ressaltei para vocês, que foi justamente o final da Guerra dos 7 Anos e as dívidas que a Inglaterra contraiu com esse processo de guerra. E já o segundo, né, é bom pensar na ideia já do mercantilismo, né? A Inglaterra queria preparar os Estados Unidos para ser uma potência apta a comprar também os seus produtos, ainda que ela estivesse sendo colonizada, né, queria que os Estados Unidos agora comprasse aí os seus produtos, né? E aí começa de fato esse processo de colonização mais rígido, né? Um processo onde agora a Inglaterra impõe, né? Onde agora a Inglaterra tenta entrar nas questões administrativas dos Estados Unidos, e isso aí vai gerar uma série de conflitos entre americanos e ingleses, né, que vão resultar em uma série de medidas, né, e tomadas de decisões que vão ainda mais acirrar a independência dos Estados Unidos, né? Ah, professor, por quê? Porque a Inglaterra agora meio que forçava a barra nesse processo de colonização, algo que nunca tinha feito antes, né? Então assusta os americanos, né? Assusta os norte-americanos. Então a primeira medida tomada pela Inglaterra, que eu falei para vocês mais rígida, vai ser de 1764, né? Que foi a criação da Lei do Açúcar, né? Aonde todo o açúcar exportado ou importado, né, da Inglaterra entre os Estados Unidos era taxado em um valor muito alto, né? E os norte-americanos, eles tinham que pagar, né? E aí já gera, galera, um início de uma insatisfação dos norte-americanos. E pior de tudo, que não parou por aí, né? Por que não parou por aí, professor? Porque em 1765, um ano após a criação da primeira lei, que foi a Lei do Açúcar, a gente vai ter aí a criação da Lei do Selo, né? Então, todo cartão postal, todo documento, todo livro, ou qualquer tipo de escrita, de produção que fosse feito nos Estados Unidos, teria que ter o selo inglês. Porém, não agradou essa medida aos norte-americanos, porque esse selo era muito caro, né? Então, você já tinha aí duas medidas que tornaram a vida dos norte-americanos meio complicada, né? E aí eles já não aceitavam mais, porque eles já respiravam o processo de independência, né? Já era 13 colônias independentes, cada uma delas tinha o seu próprio meio, né? Como vocês sabem, o sul agrícola, o norte industrial, né? E aí isso não estava agradando, isso aí foi gerando um espírito justamente de independência nos norte-americanos. Tá bom? Então, para a gente continuar e entender esse processo, é muito bom também lembrar, em 1773, né, ó, isso já tem um tempo, né, quando a Inglaterra assina o que a gente chama da Lei do Chá, né? Aí é o estopim desse conflito. Professor, por quê? Porque a Lei do Chá agora taxava todo o chá, né, produzido na Inglaterra que entrava nos Estados Unidos, e esse chá ele vinha muito caro, né? E os norte-americanos não aceitaram de fato aquela medida, né? Porque eles iam comprar, porque era um imposto eles aquele chá tão caro e eles tinham que comprar. Isso aí gerou uma série de revoltas, né? Ocasionando a pior delas, que foi justamente quando os norte-americanos, né, invadiram os portos ingleses que eram estabelecidos lá na Inglaterra e furaram todos, derramando todo o chá inglês no mar, né? Isso aí ficou conhecido na história como a famosa revolta do chá,
né? E aí, para a gente entender como ficou pior essa situação de conflito, né? Porém, os ingleses não aceitaram esse ato de insubordinação, desculpa, esse ato de rebeldia, né, dos norte-americanos. E um ano após essa ideia da lei do chá, né, do chá do Boston, né, eles criaram o que a gente chama, em 1774, da famosa Lei dos Intolerantes. Né? Essa lei, ela meio que estabelecia regras de convivência, né, toque de recolher, isso, aquilo. Porém, o pior de tudo, né, era que ela também condenou vários e vários participantes do acontecimento do chá de Boston, né, da revolta do chá de Boston, né? E isso aí, galera, gerou o que a gente chama de uma organização entre as colônias norte-americanas, tá bom? Então, eles agora estavam de fato preparados a lutar contra o processo de colonização inglesa, né? Mas, porém, era necessário se organizar, né? Porque eles sabiam que não ia derrubar uma potência tão forte como a Inglaterra só por conversa ou por tentativas inválidas, né? E para que isso viesse a acontecer, né, em setembro de 1774, né, as colônias norte-americanas se reúnem no famoso Congresso da Filadélfia. Porém, não tem as 13 colônias aí, né, tem apenas 12, tá bom? Lembrando que a Pensilvânia, né, ficou de fora desse primeiro Congresso da Filadélfia, né, porque não aprovava, tinha uma maior quantidade de ingleses, né, e não aprovava essa medida de se tornar independente aí da Inglaterra. Porém, nesse congresso ficaram decididas duas coisas, né? Foi criada uma carta de reivindicação dos norte-americanos, que foi diretamente enviada ao rei Jorge III, que era o rei da Inglaterra nesse período, e ao parlamento da Inglaterra, né, reivindicando aí o processo de independência dos Estados Unidos. Né? E aí não foi aceito, né, galera? A Inglaterra não viu como bons olhos. E aí a Inglaterra passou aí agora a atacar os armazéns de armas norte-americanos, né? Gerando o que a gente chama da Batalha de Lexington. Né? Essa batalha, galera, ela é fundamental também para o processo de independência. Por quê? Porque dentro desse contexto e dentro dessa batalha de Lexington, né, após os ataques ingleses aos arsenais de arma norte-americano, né, é que em 1776, no famoso feriado norte-americano, no dia 4 de julho, né, de 1776, você tem, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? É bom lembrar a vocês que é o único feriado, né, que existe oficial, o feriado território nacional norte-americano, né, o famoso o 4 de julho, tá bom? Isso aí vai gerar justamente a famosa Carta de Independência, né? Então, três nomes bastante importantes, né, de três figuras que são idolatrados nos Estados Unidos, né, vão se destacar. Thomas Jefferson, tá bom? Benjamin Franklin e John Locke, né? John Adams, desculpa, eles vão se destacar aí nesse processo de separação da Inglaterra dos Estados Unidos, né? Essa batalha ela fica conhecida também como a famosa Guerra de Separação, e a partir de 1777, algumas potências já vão conhecer e reconhecer a independência dos Estados Unidos, né, diante das outras nações. Né? Então, agora os Estados Unidos é uma potência independente, né? Não adianta tentar impedir, né, a França, a Holanda, a Espanha, porque queria justamente negociar fora dessa ideia de que a Inglaterra que controlava todo o sistema econômico daquele período, e queriam diretamente negociar agora com os Estados Unidos. E eles reconhecem, né? É bom lembrar também, né, nessa questão de reconhecimento, que a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil e de Portugal é o próprio Estados Unidos, né? Por quê? Porque era aqui na América, né? Depois da independência dos Estados Unidos e do Brasil, a gente vai ter uma série de processos de lutas aqui na América Latina, né? Argentina, Chile, se tornando aí Simão Bolívar, né, era o dono da América Latina praticamente, ele lutou por vários países para que esses países
se tornassem independentes, né? Você vai ter a queda da monarquia francesa, e aí os países vão se tornando independentes, tá bom? Galera, porém, né, não foi tão fácil para os Estados Unidos se tornar independente, tá bom? A batalha de separação Inglaterra e Estados Unidos vai durar até 1781, né? Imagine todo quantas pessoas foram mortas, né? Agora o que vai acontecer? Só em 1783 é que a Inglaterra vai reconhecer, tá bom, os Estados Unidos como uma nação independente, diferente do que aconteceu aqui com o Brasil, né, quando a gente se tornou independente de Portugal, né, no dia 7 de setembro de 1822, né, a gente teve que pagar uma dívida muito grande a Portugal, né? Lá não, né, eles se separaram e os Estados Unidos precisou pagar muito pouco, né? O exemplo disso é que essa dívida foi paga, olha só, né? Que essa dívida só chegou a ser paga quando teve a Primeira Guerra Mundial, né? Quando os Estados Unidos passou a fornecer arma para a Inglaterra, né? E aí eles quitaram a dívida que existia entre eles. Porém, galera, agora, após a consolidação do processo da independência, é necessário agora ter uma Constituição, né? E a partir de 1787, no famoso segundo Congresso da Filadélfia, agora sim, com as 13 colônias norte-americanas reunidas, né, eles vão pensar uma Constituição para que viesse guiar agora os Estados Unidos. Lembrando que essa Constituição ela era toda baseada na ideia iluminista, né, no famoso iluminista John Locke. Tá bom? É ele que vai alimentar aí essa questão da Constituição norte-americana. Então, galera, princípios básicos, né? A primeira coisa, a divisão dos poderes, no executivo, legislativo e o famoso judiciário, né? A Inglaterra agora seria, os Estados Unidos agora seriam uma república presidencialista federalista, muito parecida com a nossa, né? Nós copiamos muita coisa da Constituição norte-americana, tá bom? O que vai ter de diferente de fato dessa Constituição é que a Constituição norte-americana vai conceder os estados autônomos, tá bom? Então, cada estado vai poder elaborar e criar sua própria lei, que foi algo que eu toquei com vocês na aula de ontem, né? Beleza? Então, galera, vai agora existir alguns pontos meio criterioso, né? E meio que injusto dentro desse processo da assinatura dessa Constituição. Primeiro você tem que lembrar, né? Quem é a maioria? Era justamente os estados do Sul, né? O Sul era a favor do processo de escravidão, né? O Sul era a favor de tudo isso, né? E aí gerou algumas injustiças dentro desse novo processo de colonização dos Estados Unidos, dessa criação dessa Constituição. Exemplo, né? Foram mantidos justamente as diferenças sociais, né, as diferenças econômicas, até porque só tinha direito à propriedade privada e à participação política quem tinha dinheiro. O restante da população norte-americana foi esquecida da Constituição, tá bom? Você aí vai ter uma continuidade do processo de escravidão no Sul, tá bom? O norte vai acabar muito rápido com essa ideia da escravidão, porque eram estados industriários, né? Mas o sul era agrícola, então precisava dessa mão de obra escrava, né? E isso aí, galera, só vai acabar, né? Essa divisão aí de norte e sul, escravo, não escravo, ela só vai acabar em 1873 com uma figura muito importante, não só para o contexto norte-americano, mas também para um contexto geral da humanidade, que foi o presidente Abraham Lincoln, né? Ele que morreu meses após conseguir o processo de centralização norte-americano, né? Um lunático atirou nele dentro do teatro, né? Mas ele conseguiu que, para os olhos humanos, naquele período, parecia impossível, né? Ele conseguiu unificar as 13 colônias norte-americanas, tá bom? E aí quando a gente vai ter, né, o processo de injustiça para a população indígena. Até então, quando os norte-americanos eram colônias inglesas, né, os indígenas eram protegidos justamente pelos ingleses. Né? Após acabar isso aí, né, os indígenas eles vêm sendo desrespeitados em uma série de coisas, perdendo suas terras, né? E para completar, no início do século XX, a gente vai ter nos Estados Unidos a famosa marcha para o oeste, né, que era a expansão da terra norte-americana para a criação de novos estados. Né? E aí você vai ter massacre e mais massacres, né, dessa população indígena, tá bom? Galerinha, espero que vocês possam estar aí assistindo a nossa aula. É necessário que vocês assistam por completo, né, para que a gente possa fazer a atividade. Então, como eu falei para vocês no início da aula, a atividade que vocês terão que me entregar
né, as respostas, tá bom? Vocês vão fazer no caderno e me mandar a foto. É a atividade justamente da página 13, tá bom? Do módulo, até a página 14. Nessas 8 questõezinhas aí que vocês irão que colocar a resposta no caderno e mandar a foto no nosso grupo, tá bom? Então, pessoal do 8º ano, né, como vocês sabem, hoje estou recebendo os trabalhos de vocês, né, porque infelizmente o calendário aí, quando a gente voltou, não tive contato com vocês, né, a nossa aula é segunda e terça, e aí eu estou esperando também o trabalhinho de vocês, tá bom? É necessário que vocês assistam a aula, aquele abraço e até semana que vem.